Jesus ensinando acerca do casamento, acerca do divórcio. E assim como na época de Jesus, hoje o divórcio ele tem sido uma das coisas que acontecem quase que de forma costumeira, né? É costume, não deu certo, divorcia. Casa não deu certo, então vá para outra, parte para outra. Se não está sendo feliz, então procura outra pessoa que faça você feliz, e assim as pessoas vão casando, descasando, casando, se separando, casando de novo e causando sofrimento e dor para os seus cônjuges. Então o texto que a gente vai ler está em Marcos capítulo 10. E tu deixa ele aberto aí. Eu quero fazer algumas considerações antes de lermos o texto. As considerações iniciais que eu quero fazer é o seguinte: o casamento é um relacionamento mais íntimo e especial que Deus deu aos seres humanos. Ele foi criado por Deus desde o princípio, lá no Éden, como parte do seu plano perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Adão está dando nomes aos animais, Deus viu que ele não achava nenhuma que fosse idônea, ou seja, semelhante a ele. Então Deus faz com que ele caia no sono, tira a parte da costela de Adão e faz Eva. E aí no capítulo 2, versículo 24 de Gênesis diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais do que um simples acordo entre duas pessoas, o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus, onde o próprio Senhor é testemunha e participante. Então, Deus é testemunha de todo o casamento, de toda a aliança que é feita entre homem e mulher. Não é à toa que as pessoas buscam uma igreja para se casarem, as que entendem isso. Por exemplo, Malaquias capítulo 2, versículo 4, o Senhor mostra que ele é testemunha da aliança que o homem faz com a sua mulher, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a sua mulher da sua mocidade. Então Deus criou o casamento para refletir a fidelidade, o amor e o compromisso que ele tem com o seu povo. Por isso que o casamento ele é sagrado, porque ele reflete a forma como Deus ele faz aliança com o seu povo, mas também mostra a forma como ele é fiel, como ele é amoroso, como ele é perseverante com o seu povo, mesmo que o seu povo não ande conforme ele quer. Ele sempre está indo atrás do seu povo para reaver ou para cumprir a aliança que ele teve com o seu povo, que ele fez com o seu povo, na verdade. Então, quando um homem e uma mulher se casam, eles entram em uma aliança semelhante à que Deus tem com o seu povo. Uma aliança que exige amor sacrificial, perdão, fidelidade, perseverança e submissão. A gente tem isso lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo ensina sobre o papel do marido e o papel da esposa. O casamento ele não deve ser visto como algo descartável ou passageiro, mas como uma união que espelha a aliança eterna de Deus com o seu povo. Esse foi o ideal de Deus quando ele criou o casamento lá no Éden. Mas, com a entrada do pecado no mundo, todas as coisas boas e perfeitas que Deus fez foram manchadas e corrompidas, inclusive o casamento. No momento em que Deus ele cobra Adão pelo que ele fez, já existe um conflito no relacionamento entre Adão e Eva. Quando Deus diz: Adão, que foi isso que você fez? Você fez ou comeu da árvore que eu disse que não era para comer? E ele bota a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ou seja, a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Na verdade, quando Adão fala, ele coloca a culpa em Deus. Quando ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E ele vai para a mulher e a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, há um jogo de culpas ali. O pecado afetou profundamente o coração humano, gerando egoísmo, orgulho, dureza e conflitos no relacionamento. Tanto entre as pessoas como o relacionamento das pessoas com o próprio Deus. E aquilo que foi criado para ser um reflexo e harmonia da fidelidade de Deus com os homens, agora carrega conflitos, quebra de aliança, quebra de confiança, dor, sofrimento e separação.
Mas mesmo assim, Deus ele não desiste do propósito do casamento. Ele continua chamando as pessoas que querem se casar e os casados a viverem o casamento como uma aliança e não apenas como um contrato temporário. E essa aliança ela é uma aliança perpétua, uma aliança até que o próprio Deus separe, certo? E essa separação só ocorre na morte. Não é à toa que sempre nos finais dos votos há aquela frase, até que a morte nos separe. Então, o texto de hoje, Jesus vai ensinar os fariseus sobre a questão do casamento e do divórcio, algo que era bastante banalizado naquela época, como é no nosso. Então, o texto diz assim, capítulo 10, a partir do versículo 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés ordenou a vocês? Jesus respondeu: o que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o casamento, ou sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos ensina todos os assuntos que precisamos saber para que tenhamos uma vida sadia, uma vida que agrade o Senhor. E nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude a entender essa questão sobre o casamento, essa aliança que o Senhor criou lá no Éden com Adão e Eva e se perpetua até os dias de hoje. Então nos ajude, a Deus, a termos a mesma mente que o Senhor tem sobre o assunto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No antigo judaísmo, o casamento não era visto como uma união iguais para benefício mútuo entre marido e esposa. Ou seja, para os judeus daquela época, a mulher ela não tinha direito algum quando entrava em um matrimônio, quando assinava o contrato de casamento. Em vez disso, era considerado o casamento em si uma instituição com o principal objetivo de formar e continuar a linhagem do homem. Tanto é que quando a gente vai para as escrituras, a gente vai ver as linhagens ou as genealogias, é sempre o nome do patriarca, sempre o nome do homem. Por exemplo, quando a gente tem ali a multiplicação dos pães e dos peixes, quando se conta as pessoas que estão ali, contam-se apenas os homens. Eram mais de 5.000 homens. Então as mulheres e crianças naquela época, elas não eram vistas assim como alguém que tinha direito diante da sociedade, diferente dos homens. Então, a mulher, naquela época, entrava em um casamento para dar ou seguir a linhagem do marido, da família do marido. E se a mulher não tivesse filhos, era uma sofrência só. É só você ler o Antigo Testamento, as mulheres que eram estéreis, elas sofriam demais. Por quê? Porque não tinham filhos. Então, nós temos Ana, que chorava porque não tinha filhos, e a outra esposa do Eucana, a Penina, ela sempre enchia o saco da Ana porque ela não tinha filhos. Nós temos também ali a questão de Sara, que não tinha filhos, e aí Deus promete a Abraão uma descendência, e ele falou, como é que eu vou ter uma descendência se Sara é estéril? Então, sempre era essa ótica sobre o casamento. Então, o homem e a mulher entravam em um casamento para perpetuar a linhagem do homem. Então, a ausência de filhos era vista como um grande problema para a família. Era uma ameaça para a continuação da linhagem da família do homem. E no contexto, ou nesse contexto, as mulheres elas tinham pouquíssimos direitos dentro do casamento.
E aí, quanto a esse assunto, na época de Jesus havia diferenças entre opiniões acerca de divórcio. O que acontece se alguma coisa, se algum problema acontece no casamento, o marido pode divorciar, a mulher pode divorciar, e Moisés ele escreve uma lei acerca do divórcio para resolver o problema, para resolver essa questão de problemas dentro do casamento. E na época de Jesus havia dois grupos que tinham opiniões diferentes sobre a questão do divórcio. Né? E aí Moisés ele escreve o seguinte, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e aí o texto continua. A ideia da lei que Moisés escreveu é que se por acaso o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, ele poderia escrever uma carta de divórcio e mandá-la embora. E o debate entre esses dois grupos na época de Jesus sobre o divórcio está na expressão, e aqui é importante prestar atenção, na coisa indecente. O que seria essa coisa indecente? Certo? Alguns achavam que esse termo, coisa indecente, estava ligado a pecados imorais. Ou seja, se o marido descobrisse um adultério, descobrisse que a esposa cometeu algum ato antes do casamento com alguém, ele poderia dar a carta de divórcio e mandar embora. Era o que iria acontecer com José e Maria. Lembram disso? José e Maria estavam prometidos em casamento. Quando ele soube que ela está grávida, o que ele faz? Ele tenta deixar em secreto. Lembram disso? Eles ainda não eram casados. Então, havia essa possibilidade de desistir. Outros achavam que esse termo, ou essa qualquer coisa, ou coisa indecente, poderia ser qualquer tipo de coisa que fosse desagradável aos olhos do esposo. Então, nós temos aqui duas posições. A mais restrita, que significa um pecado imoral descoberto, ou outro grupo achava que poderia ser qualquer coisa que não fosse agradável aos olhos do marido, como por exemplo, e aqui a gente posso dizer para vocês que uma das coisas que alguns maridos da época faziam para se divorciar da mulher é se ela queimasse o arroz. Isso aos olhos de esposos daquela época era algo indecente. Então ele olhava a lei de Moisés, está aqui, se a mulher não se achar ou não for desagradável aos seus olhos e for achado coisa indecente, e esse coisa indecente fosse queimar o arroz, ele poderia dar a carta de divórcio para a mulher. Então os fariseus, eles tinham esse tipo de discussão sobre o divórcio. Mas Jesus ele vai corrigir a perspectiva que eles têm acerca da lei de Moisés e sobre o problema do divórcio. Os versículos 1 até o 5. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se, alguns dos fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então, esses primeiros versículos mostram a intenção dos fariseus em trazer o assunto para Jesus. A ideia deles, ou o objetivo deles, não era ter uma resposta acertada de Jesus, mas era colocar Jesus à prova. Era fazer com que Jesus, de alguma maneira, caísse na armadilha deles. E dependendo do que ele respondesse, uma parte do povo ficaria contra Jesus. Se Jesus respondesse ou se mostrasse favorável a uma posição mais rígida, aquela primeira posição de que coisa indecente seria um pecado imoral, ele desagradaria a visão daquele que fosse mais liberal, que poderia ser qualquer coisa, e vice-versa. Então, de qualquer forma, Jesus respondendo favorável ao grupo ou ao outro grupo, ele iria cair na armadilha dos
fariseus. Mas a resposta de Jesus vai tirar ele dessa situação. A resposta que Jesus traz para os fariseus elimina qualquer tipo de possibilidade de retaliação. Porque ele leva os fariseus a responderem o que a própria lei está dizendo. No versículo 4, na verdade, versículo 3, Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Ele joga para Moisés. O que Moisés falou para vocês? E aí, no versículo 4, a resposta deles é a seguinte: eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Na mente dos fariseus, o que Jesus está tentando mostrar é o que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, o texto que nós lemos. Que Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Mas só que Jesus, ele está pensando no que Moisés escreveu lá em Gênesis capítulo 1. Vocês sabem que Moisés escreveu Gênesis até Deuteronômio, o Pentateuco inteiro, os 5 livros da lei. Quando Jesus ele pergunta o que Moisés mandou vocês fazerem, ele não está se referindo a Deuteronômio capítulo 24. Ele está se referindo a Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas na mente deles, dos fariseus, eles estão pensando em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 4. E de fato Moisés permitiu a carta de divórcio. Ele deu essa lei. Porque ele sabia que o fato do divórcio já acontecia entre o povo. Então ele deu orientações para que quando o divórcio acontecesse, fosse feito de uma maneira mais justa e não da forma como era feita. Naquela época só o homem podia decidir se queria se divorciar ou não. As mulheres eram muito vulneráveis naquela época. Então a lei que Moisés deu tinha como objetivo proteger as mulheres e não dar o direito aos homens em abandonar as suas mulheres por qualquer coisa. Um homem não podia mais simplesmente, com essa lei, mandar a sua mulher embora. Ele era obrigado a escrever um documento oficial de divórcio, explicando por que estava se divorciando daquela mulher. Para que a mulher, com esse documento, ela pudesse voltar para a casa do seu pai e ser cuidada pelo seu pai. Ou seja, o homem ele precisaria pensar mais de uma vez antes de dar a carta de divórcio para sua esposa. Então, os fariseus, quando eles interpretavam essas leis, eles interpretavam o divórcio de uma maneira mais... O que é permitido o homem fazer? E não ao que Moisés tem como propósito com essa lei. Ou seja, eles estavam vendo mais o direito que eles tinham do que os direitos da mulher aqui. Eles viam a lei de Moisés como uma autorização para divórcio e não como uma restrição para limitar os abusos dos homens contra as mulheres. Então, em vez de enxergarem compaixão e proteção que a lei trazia para as mulheres, eles usavam como justificativa legal para se livrar das suas esposas por qualquer motivo. Estão entendendo? Então, os fariseus e os judeus da época usavam essa lei para fazer o que queriam com as suas esposas. Queimou arroz? Vou me divorciar. Não trouxe a água na hora que eu queria? Vou me divorciar. Então, eles usavam essa lei para justificar o seu divórcio. Então, as palavras de Moisés não incentivavam o divórcio, mas serviam para proteger as mulheres e evitar que o divórcio fosse usado de maneira à revelia. Então, Jesus, ele, pensando no que Moisés disse em Gênesis capítulo 2, de forma inteligente, ele vai reparar essa má interpretação dos fariseus, versículo 5 até o versículo 9. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, e aí ele vai lá para Gênesis capítulo 2. Ele não vai para Deuteronômio capítulo 24. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém só uma carne. Portanto, ninguém separa o que Deus ajuntou. Então Jesus ele recupera a vontade de Deus para o casamento e não argumenta sobre as possíveis exceções para o divórcio. Os fariseus perguntam sobre a permissão para o divórcio, mas Jesus ele diz o que Deus ordena para o casamento. E na ordenança de Deus é que não exista nenhum tipo de separação. Jesus deixa claro que Moisés permitiu o divórcio, mas permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Por causa do pecado. Por causa da falta de perdão. Por causa da falta de consideração ao mandamento do Senhor em amar o próximo e perdoar as suas faltas. Ou seja, a carta que Moisés deu, a carta de divórcio, não era uma aprovação de Deus para o fim do casamento, mas uma forma de limitar os danos causados pelo pecado da falta de perdão dentro do relacionamento. Jesus, então, ele vai além e relembra que o plano original de Deus é que o homem e mulher, ao se unirem, ao se tornarem uma só carne, essa união jamais seja desfeita. Ele mostra que desde o princípio Deus criou o casamento como uma união permanente e sagrada entre homem e mulher, dizendo: os dois serão uma só carne. Então, Jesus ele mostra para os fariseus que foi Deus quem tornou a união entre homem e mulher possível. Foi Deus que deu o mandamento para que, após essa união, esses fossem fecundos. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Foi também Deus que trouxe Eva para Adão, para que ela se tornasse a sua esposa. Então, quando a gente olha por todos esses ângulos, a gente percebe que Deus estabeleceu o casamento como a instituição divina inquebrável. Inquebrável. Então, o matrimônio é um estado que Deus fez para honrar a sua glória, mas também o bem-estar do homem e da mulher. Então, assim, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. E Jesus não está dando apenas uma regra aqui, mas ele está reafirmando que o casamento é uma obra divina e não apenas um contrato entre duas pessoas. É Deus quem une e por isso ninguém tem autoridade de desfazer essa união de forma leviana. O casamento é uma aliança e não apenas uma convivência. E aqui é interessante a gente pensar nessa questão. O que é o casamento? O casamento não é só um contrato onde duas pessoas estão assinando para o benefício físico uma da outra e vão conviver juntas e construir coisas juntas. O casamento, de forma mais profunda, ele tem um compromisso espiritual e não apenas uma parceria social. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Moisés ele dá a carta de divórcio, ele permite ao marido dar carta de divórcio, ele dá carta de divórcio por causa de um problema espiritual. Não é por um problema visível no sentido de fazer alguma coisa errada, mas tem problema, ou a questão é espiritual. Os discípulos ou os fariseus, eles focavam mais nos direitos do homem em se divorciar, mas Jesus chama a atenção para a responsabilidade deles com a sua esposa diante de Deus. Então, o problema do divórcio não é apenas um problema de conflitos relacionais entre homem e mulher, mas é um problema com uma profundidade mais espiritual. Porque ele nasce da dureza do coração do homem. O divórcio ele não nasce porque a mulher ou o homem fez alguma coisa errada, mas o divórcio nasce de um coração que não está disposto a perdoar.
de um coração que resiste ao perdão, que se fecha ao arrependimento e se afasta da vontade de Deus. Há casamentos que terminam por falta de perdão, mas também há casamentos que terminam porque o cônjuge que ofendeu o outro não se arrepende e quer continuar no mesmo pecado. Ainda que o cônjuge ofendido libere o perdão para essa pessoa. Então veja, é um problema mais espiritual do que de conflitos relacionais. Eu vou me divorciar porque eu não vou perdoar o meu cônjuge. Eu não vou voltar para o meu casamento porque eu não estou arrependido do meu pecado, então eu vou continuar fazendo o que me dá vontade, o que me traz felicidade. Jesus está dizendo que o casamento não é apenas um acordo entre duas pessoas, mas é uma obra que Deus realiza. Quando o casal se une, é Deus quem está ligando esses dois. Por isso, separá-los é algo muito sério. E se hoje o divórcio continua existindo, é porque a mesma dureza do coração que existia no tempo de Moisés, que existia no tempo de Jesus, continua existindo no nosso tempo. O problema principal não está nas leis ou nas circunstâncias que as pessoas dizem que geraram o divórcio. Mas o problema está no interior do ser humano, no interior do homem, no interior da mulher, que muitas vezes não quer perdoar, não quer servir o outro e não quer amar como Deus mandou. Jesus não apenas responde aos fariseus, mas ele revela a verdade do coração de Deus sobre o casamento. E ele mostra que para viver o casamento, segundo o plano de Deus, olha só que interessante. Para viver um casamento da forma como Deus quer, é necessário ter um coração transformado. Porque o problema do divórcio, como eu disse, está no coração e não nas coisas que acontecem. Como Jesus diz, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Jesus nos mostra que para viver esse casamento que Deus planejou, é preciso ter um novo coração, transformado pela graça de Deus, e essa graça de Deus nos ensina a amar como Cristo amou. Então, é interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus utilizando a palavra várias vezes, a palavra adultério. Vocês adulteraram contra mim com outros deuses. Vocês foram para outros deuses e adulteraram contra mim. E sempre Deus indo atrás do seu povo, buscando reconciliação. E ele diz, se vocês se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta. Se vocês se arrependerem, eu vou abençoar vocês. Então, nesses termos de casamento, de aliança, onde Deus é o esposo e o povo de Israel sempre está indo contra Deus, Deus mostra como o marido deve estar com a esposa e a esposa com o marido e vice-versa. Jesus nos convida para olhar para o casamento com os olhos de Deus. Ele nos mostra que mesmo em um mundo marcado pelo pecado, ainda é possível viver relacionamentos que glorifiquem a Deus. Mas esses relacionamentos só vão glorificar a Deus se os nossos corações estiverem transformados pelo Evangelho. E como é que os nossos corações vão estar, ou mostrar que são transformados pelo Evangelho? Bom, no momento em que eu estou aberto a perdoar os pecados do meu cônjuge. No momento em que eu estou aberto para dizer, eu me arrependo, me perdoe, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Vamos sentar e vamos conversar, vamos ajeitar as coisas aqui, porque é o que Deus quer. Eu fiz isso, fiz aquele outro, me perdoe, isso lhe ofendeu. E o outro, em contrapartida, vai dizer, sim, eu lhe perdoo, porque é o que Deus está mandando eu fazer, porque eu lhe amo. Eu amo a Deus e por isso eu amo você, então eu lhe perdoo. Eu me arrependo, eu peço perdão. Então, é sempre essa troca, perdão, arrependimento, perdão, arrependimento. Isso mostra um coração transformado pelo Evangelho e mostra que a união entre os dois está firme, não porque eles são fortes o suficientes ou são bons o suficientes, mas porque o casamento está alicerçado na base que é o grande Deus.
que é o grande Deus. E Jesus, ele termina esse ensino sobre divórcio e casamento falando sobre recasamento. O que ele acha sobre o recasamento? Bom, se Moisés deu carta de divórcio, isso significa dizer que eu posso me casar de novo. No entanto, não é assim que Jesus vai falar para os seus discípulos. Os versículos 10 ao 12, eles voltam para casa, e os discípulos, como sempre, não estão entendendo muito bem o que Jesus está ensinando. Talvez alguns deles pensassem como um grupo mais liberal, outros pensassem como outro grupo mais restrito, mas Jesus, ele vai fazer esse favor e vai explicar para os discípulos sobre a questão do recasamento, dos versículos 10 ao 12. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu quero que a gente vá, antes de irmos para o final, para Mateus, capítulo 19. Em Mateus capítulo 19, nós temos detalhes que Marcos não nos traz, tá? Detalhes que Marcos, ele não coloca na sua escrita, tá? É praticamente o mesmo texto, mas nós temos aqui algumas informações adicionais que Marcos não coloca, principalmente quando os discípulos vão falar com Jesus sobre essa questão. Quando Jesus ele fala sobre essa questão de não haver possibilidade de recasamento, os discípulos, no versículo 10, versículo 10, eles aparecem com uma palavra aqui como se eles não, no caso, se eu não posso me divorciar e recasar novamente, é melhor que eu não case. Ou seja, eles entenderam o ponto de Jesus. Eles entenderam que se eu me divorciar, eu não posso me casar novamente, porque se eu me casar novamente, eu estarei cometendo adultério. Então, no versículo 10, ele diz o seguinte: os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Mais adiante, na verdade, antes disso, no versículo 7, é a mesma pergunta dos fariseus. Eles diziam assim: os fariseus perguntaram, então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus vai responder a mesma coisa que responde Marcos. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que Mateus coloca aqui é uma exceção. Moisés permitiu, se houver pecado imoral, certo? Pecado imoral. Mas ele não fala sobre recasamento aqui. Mas quando a gente vai para Marcos, ele vai falar sobre o possível recasamento. Então, quando Jesus diz que não é possível haver recasamento, os discípulos, eles concluem o quê? Se essa é a situação do seu marido em relação à sua mulher, não convém casar. Bom, se eu posso me divorciar, mas não posso recasar de novo, então é melhor que eu nem me case. Ou seja, alguns dos discípulos pensavam como um grupo que era mais liberal. Por qualquer coisa, poderia repudiar a sua mulher. Mas Jesus, aqui nos versículos 10 ao 12, voltando para o nosso texto de Marcos, ele explicou que o casamento depois do divórcio, ou seja, um segundo casamento, se configura como adultério. Ao rejeitar a sua esposa sem base legítima e se unir a outra mulher, esse homem não apenas está quebrando a aliança que Deus uniu, mas também está ferindo profundamente o compromisso que assumiu diante de Deus.
Então, a nova união não anula a primeira união. Pelo contrário, a segunda união ou o segundo casamento torna mais evidente o pecado cometido contra o primeiro casamento. Porque acontece sobre um casamento que ainda é válido aos olhos de Deus. Além disso, Jesus destaca que esse pecado tem dimensões duplas, ou tem uma dimensão dupla. É contra Deus, que uniu o casal, mas também é contra o próprio cônjuge, que foi injustamente deixado. Injustamente deixado. Então, com isso, Jesus mostra que o casamento é coisa séria e que as Escrituras não concordam com o recasamento. De certa forma, Jesus não concorda com o divórcio. Por conseguinte, ele também não concorda com o recasamento. No entanto, há a exceção, que nós vimos lá em Mateus. A não ser por imoralidade sexual, não pode ou pode haver divórcio. Mas esse divórcio ele não dá direito para um segundo casamento. E deixe-me dizer aqui para vocês, antes de nós orarmos terminando. Essa é uma das posições entre vários pastores que há por aí. Há pastores que concordam com o recasamento, uma vez que há pecado de imoralidade sexual. Então, se um dos cônjuges pecou, ofendeu o cônjuge nessa área, o outro cônjuge, ele tem direito de pedir o divórcio e, consequentemente, se casar de novo. Há pastores que acreditam nessa forma de conduzir um divórcio e um recasamento. Há outros que não. Há outros que permitem o divórcio, como Jesus aqui está colocando a exceção, mas não permite o recasamento. Certo? O que eu acredito? Eu acredito que o divórcio, ele não é uma opção. Não é uma opção. O que eu entendo é que Jesus está ensinando é que uma vez que eu peço o divórcio, é por causa do meu próprio pecado, é por causa da dureza do meu coração. Eu preciso perdoar a ofensa do meu cônjuge. Porque aquilo que Deus uniu, eu não tenho direito de separar. E uma vez que eu sou ofendido, tudo bem, eu fui ofendido, mas o que as Escrituras me ensinam a fazer é permanecer unido com o meu cônjuge, apesar dessa ofensa. Essa ofensa ela precisa ser perdoada se houver arrependimento. Se houver arrependimento de uma parte, a outra parte, ela, biblicamente falando, precisa perdoar, apesar da dificuldade. Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. No entanto, não é algo que todos concordam. Como eu disse, há pastores e pastores bons, renomados, pastores que são bíblicos, que defendem a ideia de que pode haver divórcio e recasamento. Há mais uma abertura para essa questão. Eu, por outro lado, não concordo com essa atitude. Quer divorciar? Ok, divorcia, mas você não pode casar de novo, porque você ainda é casado. Então essa é a minha posição. Quanto mais, o que o texto está nos ensinando é que nós devemos ter os mesmos olhos de Deus para o casamento. Deus uniu o homem e a mulher para que eles fossem fecundos e mostrassem a glória de Deus através do seu casamento, através do perdão, da reconciliação, do arrependimento, da procriação, e também essa união ela não pode ser desfeita, porque foi Deus quem os uniu. Então que essa seja a nossa visão sobre o casamento. Nós não podemos concordar ou banalizar separações, divórcios, recasamentos que acontecem à revelia. Então, o que Deus está nos ensinando é que nós devemos ser como o Senhor nos fez para fazer. Bem, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Apesar de haver opiniões diferentes,
Mas nós queremos ser o mais fiéis a Ti, a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a permanecermos olhando para o Senhor e tendo a mesma visão que o Senhor tem para todas as coisas, inclusive para o casamento. O casamento o Senhor fez para que durasse para sempre. Então nos ajude a enxergar dessa maneira. Vão haver dificuldades, possivelmente tropeços no meio do caminho, mas que o nosso coração esteja disposto a perdoar e se arrepender todas as vezes que isso acontecer. Nós te imploramos por graça para que isso aconteça. E nós oramos no nome de Jesus, nosso amado Salvador.